iniciar o seu reino agora geopolítico, agora físico, não mais um reino tão somente espiritual. E então, primeira coisa, não é o julgamento branco, ou desculpe, o julgamento do trono branco. Não é. É um outro momento e é um outro julgamento. Tá? Esse julgamento não é para se aferir as obras no sentido geral, mas é a obra de uma maneira mais específica. Então, preste atenção, é de uma obra mais específica, que é o momento do milênio, que é a volta, realmente é a volta, é a segunda volta do Senhor Jesus, instaurando o seu reino no finalzinho da grande tribulação. Então, é esse momento que o Senhor Jesus está localizando o seu sermão, a sua pregação, esse ponto da pregação do sermão profético. Tá? Então vamos lá. E o que significa? Bom, em primeiro lugar, a gente já entendeu, ele não está vindo sozinho. Eu já falei para você que o governo do Senhor Jesus não será autoritário, ditatorial, de uma pessoa só. Não, mas a Bíblia fala, e a gente já leu vários textos, de que a Bíblia fala que nós estaremos com ele, e estaremos também em tronos, estaremos para julgar o mundo e também os anjos. Tá? Então, haverá um governo que terá um ambiente de pessoas governando com ele, exatamente para nós voltarmos à nossa condição primeira, do original. Qual foi o original de Gênesis? Que o homem seria o mordomo da criação, que o gênero humano seria, como né, e sempre será, chamado a coroa da sua criação. Por quê? Porque é o cabeça da criação. É aquele que tem a incumbência de preparar. Isso se chama mordomia, né? No grego se chama diaconia, servir, né? E ao mesmo tempo ajudar a administrar para o seu Senhor, que é exatamente o que está acontecendo aqui em Mateus 25, do versículo 31 a 32. Então, qual é o ambiente? O ambiente é completamente escatológico. Um ambiente onde o povo de Deus já foi julgado. Não mais o julgamento para decidir se será salvo ou será punido, será sentenciado com a morte eterna. Não para isso, mas é um julgamento para saber do galardão e para saber da recompensa. Esse julgamento já foi. É um outro momento aqui. É o momento do milênio. O momento do milênio é o momento que vem logo em seguida a grande tribulação. Então, que aferição é essa? A respeito da grande tribulação. O que aconteceu na grande tribulação? E a partir desse momento é que existe essa passagem. Bom, pensando a respeito, então vamos lá. Se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. Por que serão reunidas? Algumas porque estarão vindo para guerrear contra Israel. Lembra que eu falei para você? E outras que serão convocadas pelo Senhor dos senhores e Rei dos reis, todas as nações. Quando você vai para o Antigo Testamento, qual era o teor do julgamento de Deus em relação às nações do Antigo Testamento? A pauta, né, do julgamento qual era o crime? O crime era a aferição, se uma nação havia protegido, cuidado do povo de Israel, ou se não havia protegido e cuidado do povo de Israel. Essa era a aferição no Antigo Testamento. As nações, ou pessoas, ou grupo de pessoas, eram julgadas com a seguinte pauta: você protegeu o meu povo ou você não protegeu o meu povo? Você, ao proteger o meu povo, lhe deu guarida
Ou você, ao desproteger ou perseguir o meu povo, lhes deu penitência, sentença, morte? Essa era a pauta. A pauta de toda a palavra de Deus está atrelada exatamente à maneira com que as nações tratam do povo de Deus. Ponto. Agora que nós sabemos que o Senhor trata, né, da parte dele para com esses grupos, trata com cada grupo de maneira, em momentos diferentes. Primeiro grupo, o grupo de Israel. Segundo grupo, o grupo gentílico, ou naquela época se chamava de grego, né? Tudo que não era povo de Israel era povo grego. Então, o povo grego, ou então Igreja de Deus. A gente já entendeu. Então, exatamente o que esse grupo, essas nações, fizeram em relação ao grupo eleito, dos eleitos de Deus. Estamos falando em Mateus 25, no sentido escatológico, mas de uma maneira linear, numa reunião temática de pensamento de Deus. Tá? Eu sei que eu posso usar a palavra para pregar em vários momentos, de várias formas. Mas agora nós estamos falando da linha de raciocínio. É diferente, é igual, mas é diferente. Porque agora eu vou entender. Né? Então todas as nações é exatamente um julgamento que já existia. O povo e os povos da planeta Terra já haviam passado, muitos deles, sobre a aferição de como tratar o povo eleito do Senhor. Então você vai para os caldeus, você vai para o povo medo-persa, você vai para o povo grego, você vai para o povo até romano, em todos os sentidos, em todos os momentos. Os grandes impérios foram aferidos ou serão aferidos um dia por causa daquilo, de como trataram o povo eleito de Deus. Por isso que a Bíblia fala, quem trata com o ungido de Deus é Deus, não sou eu, não é você, é Ele. Por quê? Porque é ungido. Às vezes a gente fala até sobre nós mesmos, né? Alguém às vezes fala, você viu o pastor fulano de tal, você viu o que o líder falou, olha, ele não me representa. Aí eu sempre respondo para a pessoa, infelizmente ele me representa. Se você acha que ele não te representa, então isso é você com Deus. Mas eu, para o meu favorecimento ou para o meu desfavorecimento, ele me representa, porque ele está falando em nome de Jesus Cristo. Quer eu concorde ou não, mas ele está me representando. Então, já que ele me representa, dentro dessa linha de raciocínio, então eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu falo, porque o Senhor não quer que alguém mexa com o ungido dele. O Senhor não quer que alguém fale de ungido dele. Você olha só, e esses homens tinham toda a liberdade e responsabilidade e até mesmo habilitação para falar de Judas. Quantas passagens você vê alguém falando de Judas? Claro que tem. Mas quantos se aventuraram a falar mal de Judas? Muito pouco. Quando você lê o livro de Judas, não agora o Judas traidor, mas o Judas irmão, eu posso chamar assim, né? Irmão de sangue de Jesus, né? Só tem um capítulo no livro de Judas. Você perceba que o próprio príncipe chamado Miguel, quando ele é confrontado com o diabo, ele diz o quê? O Senhor te repreenda. Por quê? Eles estão no mesmo nível. Então quem está no mesmo nível não repreende o outro. Tem alguém acima. Então ele fala, o Senhor te repreenda. Ou seja, ele próprio, sabendo de tudo aquilo que o diabo já havia feito e que tudo aquilo que o diabo ainda fará, mesmo assim, ele não se sentiu habilitado para falar alguma coisa contra o diabo. Não que nós não possamos falar, porque às vezes as pessoas pregam a respeito e falam, olha, a gente não pode falar nada do diabo. Não, era anjo para anjo, né? O arcanjo Miguel com o querubim chamado Lúcifer, querubim caído, mas aí ele não falou. Por quê? São do mesmo nível.
Quando eu não falo de um pastor, de um servo de Deus, por que eu não falo? Porque somos no mesmo nível. Então, dentro da chamada autoridade espiritual, estamos numa mesma linha de raciocínio, numa mesma régua. Não tem como eu falar mal dele, pelo menos é o que eu penso. Então, as pessoas às vezes pegam esse texto de Judas e já altera, já fala que a gente não pode falar do diabo, uma série de coisas. Não, somos de réguas diferentes. Ele é um ser angelical caído, um ser espiritual. Eu sou um ser, né, humano, é diferente. Aí eu posso falar. Então, é exatamente esse ambiente que eu preciso entender que está escrito aqui em Mateus capítulo 25, do versículo 31 a 46. Dito tudo isso, então todas as nações. A palavra do Senhor fala, e eu só vou lembrar você, que no Antigo Testamento as nações eram julgadas de acordo com o tratamento dado pelas mesmas ao povo de Israel, né? Então, é diferente do julgamento de Deus, do povo de Deus, porque o julgamento do povo de Deus é apenas para ferir o que fez. É como se fosse, vamos dizer assim, como se fosse, agora é moda, né, ter programas de calouros, de aferição, quem cantou mais ou quem cantou menos. Para aqueles calouros chegarem até ali, eles já foram julgados outras vezes. Então é tudo gente que canta. É tudo gente que tem uma voz boa, tem um ouvido, né, saudável em relação à música e tal. Então vai aferir se a pessoa, quem canta melhor, ou quem tem mais talento naquilo que se propõe. Mas não vai aferir se a pessoa é cantora ou não é cantora. É um outro tribunal, é uma outra aferição. Exatamente isso que acontece com o povo de Deus. O povo de Deus não será aferido para dizer se vai para o inferno ou vai para o céu. Não, o povo de Deus vai para o céu. O que vai acontecer é exatamente a aferição de talento e de recompensa, como eu sempre falo. Então, Romanos capítulo 14, versículo 10 diz assim: Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, tribunal de aferição de talento, de galardão. Né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se se tornará a obra de cada um. Pois o dia, aí o dia está com D maiúsculo, né? Na palavra de Deus. O dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através de fogo. Tá vendo o que Paulo está falando? Esse mesmo será salvo, ainda como que através de fogo. Por quê? Foi aferida a obra dele e ele não fez aquilo conforme o propósito do Senhor para aquela vida. Mas isso não significa que ele perderá a salvação. Significa apenas que ele se salvará, como diz aqui Paulo no versículo 15, como que através de fogo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6 diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, é exatamente
o tribunal dos santos de Deus é um outro completamente do trono branco que está falando lá em Apocalipse. Eu vou ler aqui Apocalipse 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugirão a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, pequenos, mortos que foram julgados. Pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, esse tem o julgamento dos talentos, das recompensas, do galardão, é para os santos. Você tem o outro julgamento, que é chamado, na Apocalipse 20, do trono branco, que é o julgamento daqueles que estão mortos, permanecem mortos, passa todo o milênio, eles também permanecem mortos. Durante o milênio haverão pessoas que se converterão, mas também pessoas que morrerão sem serem convertidas. Tá? Mas o milênio já estará estabelecido. Então, não é esse momento que o Senhor Jesus está se referindo em Mateus 25. É o momento onde as nações são colocadas diante do Senhor para que haja uma aferição em relação ao povo de Deus, como essas nações trataram o povo de Deus. Por quê? Esse tribunal já existe desde a antiguidade, por muito tempo. Em muitos momentos da palavra de Deus no Antigo Testamento, houve esse julgamento. Então Joel capítulo 3, versículo 1 diz assim: Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações. Então é a palavra do Antigo Testamento referente, ou como a gente poderia falar, aferindo, concordando, ratificando o que Jesus está falando em Mateus capítulo 25, do versículo 31 a 46. Olha lá. Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas, essas nações, espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho que beberam. Então, é esse momento que Jesus está trazendo à memória de Joel capítulo 3, versículo 1 a 3. Então, a gente já vai terminar. Mateus 25 tem 4 personagens que eu quero deixar bem claro. Geralmente, quando você ouve alguém pregar, ou até mesmo nós pregando, geralmente a gente fala dos cabritos e das ovelhas. Só que nem sempre nós falamos de um terceiro personagem e de um quarto personagem. Então, Mateus 25, de 33 até 40, diz assim: E porás ovelhas à sua direita, ovelhas 1, mas o cabrito à esquerda, cabrito 2. Então dirá o rei, rei 3, terceiro personagem, aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos. Quem são justos? As ovelhas. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos?
E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. De quem Jesus está falando? Exatamente, né? Da essência desse julgamento. Qual é? O povo judeu. Então esses pequeninos irmãos é o quarto personagem. Ah, mas as pessoas falam e pregam e ministram, quando ministram essa passagem, falam do altruísmo, né? Da solidariedade para com todos. Olha, amparar o viúvo ou a viúva, o pobre, o necessitado, o miserável, o encarcerado, o enfermo. Está correto? Claro que está, ninguém está falando que não está. Mas a linha de raciocínio aqui, de maneira fundamental, é falando a respeito de uma aferição, de um julgamento das nações em relação ao povo judeu. E de como essas nações trataram o povo judeu. E de como, já no milênio, na instauração do trono de Deus, do trono de Jesus Cristo aqui na terra, quando novamente o Senhor julgará, porque está havendo, como diz Joel capítulo 3, né? Mudarei a sorte de Judá e Jerusalém. Então, nesse momento, o Senhor Jesus, na primeira etapa de todo o julgamento, será de como as nações trataram o povo judeu. Porque as nações, como diz aqui em Joel capítulo 3, né? Contra elas, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si, lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Então, haverá um momento em que tudo isso que fizeram durante toda a história da humanidade em relação ao povo judeu, ao chamado povo eleito de Deus, serão julgados. Essas nações serão julgadas. Então Jesus está se referindo a esse momento. Daí ter cabrito, ovelha, o rei, claro, o rei dos reis, senhor dos senhores, mas também haver também um desses meus pequeninos irmãos. É Jesus se colocando ali, né, no lugar dos seus irmãos, e Jesus falando e defendendo a causa dos seus irmãos. Quem são os seus irmãos? Nesse contexto, o povo de Israel. Certo? Amanhã a gente vai falando mais. Como é boa a palavra do Senhor, como é maravilhosa. Todos os dias a gente vai desenvolvendo, vai falando, vai conversando e as coisas vão se encaixando, vão se ajustando. Isso é muito especial porque você tem uma visão macro de toda a palavra de Deus e ela fica tranquila, ela fica fácil. Ela vai se como é que fala? Ela vai se justificando, né? Ela vai se explicando, ela própria. É por isso que as palavras dos profetas, elas são tão importantes, porque elas vão dando, né, exatamente o encaminhamento de cada palavra, principalmente das palavras de Jesus Cristo, tá certo? Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, e como diz a palavra do Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, e nós somos sua propriedade, e daí existir essa maneira do Senhor julgar as nações por aquilo que fizeram com os seus eleitos, os seus pequeninos irmãos. Então não é qualquer atitude assistencial, não é qualquer atitude social, mas é algo que foi feito em relação aos pequeninos irmãos, ou seja, o povo de Israel. E tudo isso que fizeram durante tantos anos, por exemplo, nas cruzadas, né, quando os cristãos queriam tomar Jerusalém porque achavam que Jerusalém era uma terra santa,
Não que não fosse profeticamente, mas hoje não é. Então os cristãos chegavam lá e destruíram, acabaram, dizimaram o povo judeu. Depois veio as inquisições, né, na época medieval, e arrasaram com o povo judeu. E toda a história, nas guerras santas, o povo judeu foi destruído, suas mulheres foram violentadas, os seus meninos foram estuprados, sodomizados. A impressão que dá é que Deus passou desapercebido. Não! Tudo isso um dia será colocado diante daquele que era, é e há de vir, Jesus Cristo. Não é? Isso é maravilhoso.